Olá, alunos do primeiro ano B! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos abrir o nosso livro lá na página 179 e faremos até a página 181. O tema da nossa aula é palavras com an, en, in, on, Acompanhe a explicação. Vamos aprender o som da letra M antes das consoantes e no final das palavras. Prestem atenção neste texto. O tempo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. A palavra tempo, que é esta palavra que vocês estão observando agora, é uma palavra composta por duas sílabas. Veja, tempo. E esta sílaba, a primeira sílaba, termina com a letra M. O em, que está lá na nossa sílaba tem, veja em vermelho, em. O em faz parte do padrão silábico que vamos aprender agora. An, en, in, on, Segundo as regras ortográficas da língua portuguesa, que são as regrinhas para que a gente possa escrever as palavras, as sílabas an, en, in, on e deverão ser utilizadas apenas antes das consoantes B e P, no início ou no final das palavras. Quando juntamos a vogal A mais a consoante M, temos o som an. Vejamos alguns exemplos de palavras. Ambulância. Nós começamos essa palavra com o padrão silábico an. Ambulância. Segunda palavra, campeão. Campeão. Nós temos aqui, iniciando com a letra C, e depois o nosso padrão silábico, que estamos estudando agora, vogal mais M. Então, a letra C mais a letra A, sozinhas, fariam o som K. Mas como temos a consoante M junto, então nós vamos falar can. Repitam comigo, can. Então, aqui nós temos a palavra campeão. Vogal E mais consoante M. Temos o som em. Repitam comigo, em. Exemplos de palavras. Paisagem. No final da palavra, temos a sílaba gen. Notem aqui a presença do padrão silábico que estamos trabalhando. E mais M, em. Quando junto a consoante G, nós vamos ler gen. Então, temos a palavra paisagem. Empada. Temos aqui uma palavra começando com o padrão silábico que estamos trabalhando. E mais M. Em. Empada. Quando juntamos a vogal I mais a consoante M, temos o som in. Exemplos de palavras. Carimbo. Carimbo, nós temos aqui no meio da palavra o nosso padrão silábico que estamos estudando. I mais M. Mas antes do I, nós temos aqui um R que faz parte da mesma sílaba. Então, nós vamos ler rim. Então, a palavra vai ficar carimbo. Ok? Outra palavra, pudim. Nosso padrão silábico in está lá no final da palavra. Juntando com a letra D, temos o som din. Então, a palavra, vamos ler pudim.
Vogal O mais consoante M. Temos o som ON. Repitam comigo. ON. Exemplos de palavras. Bombeiro. Na palavra bombeiro, nós temos o padrão silábico O mais M. Mas antes da letra O, nós temos uma letra B, que faz parte da mesma sílaba. Então, nós vamos ler bombeiro. Bombeiro. Ok? Próxima palavra, batom. Nosso padrão silábico está lá no final da palavra. Veja, ON. O mais M. Antes da letra O, nós temos a letra T. Então, nós vamos ler esta sílaba desta forma. Tom. Então, aqui nós temos a palavra batom. Vogal U mais consoante M. Temos o som Repitam comigo. Exemplos de palavras. Bumbo. Bumbo. Vejam, nós temos aqui o nosso padrão silábico. U mais M, temos o som Mas como antes nós temos uma consoante, que é a letra B, fazendo parte da mesma sílaba, então nós vamos ler essa sílaba bum. Repitam comigo, bum. Então a palavra é bumbo. Próxima palavra, atum. Na palavra atum, nós temos o nosso padrão silábico U mais M lá no final da palavra. Veja, Mas antes da vogal U, nós temos uma consoante, que é a letra T. Então, T mais U mais M vai formar o som tum. Repitam comigo, tum. Então, aqui nós temos a palavra atum. Atividades. Vamos reler o texto para responder as questões. O tempo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Questão de número 1. Circule a palavra que mais se repete no texto. Então, no texto que acabamos de ouvir, qual é a palavra que mais se repete? Então, você vai circular esta palavra lá no texto. Questão de número 2. Quantas vezes essa palavra se repete? Então, essa palavra que você circulou, que está lá no número 1, quantas vezes ela se repete no texto? Então, você vai contar e vai colocar a resposta aqui no número 2. Questão de número 3. Escreva aqui essa palavra. Que palavra é essa que se repete a todo momento lá no texto? Então, você vai escrever essa palavra aqui neste espaço. Letra A. Quantas letras ela tem? Então, você vai pegar essa palavra e vai contar letra por letra e vai colocar a resposta aqui na letra A. E letra B. Quantas sílabas? Então, quando você fala essa palavra, quantas vezes você precisa abrir a boca para poder falar essa palavra? Quantas sílabas ela tem? Questão de número 4. Copie a frase abaixo. Então, nós temos aqui a frase: o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. Então, nestas linhas aqui abaixo, você vai copiar a frase que está acima, que acabamos de ler, da mesma forma que está lá em cima. Questão de número 5. No texto, quem faz a pergunta e quem a responde? Então, lá no texto, há um diálogo
Quem é que faz essa pergunta e quem é que responde? Questão de número 6. Descubra as palavras e copie-as. Então, aqui nós temos os números de 1 a 12 e cada número representa uma sílaba. Vamos formar a primeira palavra juntos? O número 1 tem a sílaba nu. O número 7 tem a sílaba vem. Então, quando juntarmos nu mais vem, vamos formar a palavra nuvem. Questão de número 7. Complete as palavras com an, em, in, on, Vamos completar a primeira palavra juntos. Será que existe computador? Semputador? Simputador? Computador ou computador? Isso, muito bem. A palavra correta é computador. E assim você vai continuar completando as palavras. Questão de número 8. Observe a palavra e responda ao que se pede. Nós temos aqui a palavra ambulância. E aí vem as perguntas. Quantas letras tem a palavra? Letra B. Quantas sílabas há na palavra? Letra C. Qual é a primeira sílaba? E letra D. Qual é a última letra? Então, aqui você vai responder a essas questões, a essas perguntas, de acordo com a palavra ambulância. Vamos fazer a letra A juntos? Quantas letras tem a palavra? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a palavra ambulância possui 10 letras. Vamos colocar a resposta aqui. E assim você vai continuar respondendo até completar a atividade. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo. Tchau!